Fechou a preparação para o duelo desta quinta-feira, a estreia na terceira fase da Copa do Brasil, jogo contra o Águia de Marabá. Nessa quarta-feira, no período da manhã, trabalhos técnicos e táticos no CT da Barra Funda e à tarde, viagem para Belém. Nós temos um adversário do outro lado, uma boa equipe, a gente já viu alguns vídeos e vamos fazer de tudo para que possamos sair de lá com a vitória, que esse é o espírito do grupo, né? Então, eu estava até comentando com meus amigos que é legal quando tem esses jogos em cidades que o São Paulo vai pouco, fica anos sem ir, porque a torcida quer ver a gente, persegue a gente até no hotel, então é muito legal. Espero ter estádio cheio lá, que vai ser um grande espetáculo. A quarta-feira também foi de cirurgia do volante Pablo Maia, lembrando que ele lesionou a coxa direita durante um treino depois da partida contra o Barcelona de Guayaquil. Bom, com o desgaste da temporada e com um grande desafio chamado calendário, São Paulo vai ter 3 viagens no período de uma semana. O Luiz Ubeldia já adiantou que deve escalar um time diferente, muito provavelmente um time misto, para o duelo contra o Águia de Marabá. Es probable que haya rotación porque tengo que hacer descansar o algunos jugadores que vienen con un desgaste importante de viajes, juegos y creo que es el momento de rotar el equipo. Entre os poupados está Rames Rodrigues, que não viajou com o restante do elenco para Belém. O duelo contra o Águia de Marabá acontece nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, no Estádio Mangueirão. O sentimento é o mesmo do ano passado, lógico que a gente já conquistou esse campeonato, mas quando entra com a camisa do São Paulo, a gente quer ganhar. Então acho que o grande segredo está aí, é ter o mesmo sentimento do ano passado, a fome de título, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Da noite em campo, lá no Mangueirão, que é distante 496 quilômetros da sede do Águia de Marabá. Então a gente não deve ter, assim, uma torcida gigantesca do Águia, muito pelo contrário. Mais torcedores do Remo, do Paysandu, da Tuna Luz e de times da região de Belém apoiando o time local e uma grande torcida do São Paulo da região norte. A gente percebeu ontem, até na chegada da delegação, teve uma motociata seguindo o ônibus do São Paulo, do aeroporto até o hotel, e uma grande festa no hotel. Só que quase todos aqueles jogadores que o torcedor está acostumado a ver em campo como titulares não estarão em campo. Parte deles permaneceu aqui em São Paulo, está treinando aqui no CT, já se preparando para as próximas viagens. Vitória, Salvador e Cobressal no Chile. Time totalmente alternativo hoje para defender o título conquistado no ano passado. O Rafael viajou, mas deve ficar no banco. Jandrei deve começar como titular. Aí a linha de defesa, com Moreira e Patrick Lanza, 2 garotos da base, que já tiveram boas oportunidades nas laterais. Uma zaga com Ferrarese e Diego Costa, ou a estreia do Sabino como zagueiro. O meio de campo com Luiz Gustavo e Bobadilha, Luiz Gustavo voltando de lesão. Aquela linha de 3 atrás do atacante, com Galopo, Nestor e Ferreirinha. O Eric fica esperando uma oportunidade. E no ataque, na vaga do Caleri, provavelmente o menino da base, William Gomes, ganhando uma oportunidade aos olhos do técnico Subeldia. Em busca de um resultado importante, trazer uma boa vantagem para o jogo da volta ser quase um amistoso lá no Morumbis, quando acontecer a partida daqui a 3 semanas. Aqui no departamento médico, o Pablo Maia, que operou, vai sair do hospital hoje e começa tratamento. O Wellington, Lucas Moura já fazendo transição, o Wellington, Rato e Rafinha. Águia de Marabá, campeão de 2023, time treinado pelo Matal Sodré, filho do Gerson Sodré, jogador que passou pela Portuguesa na década de 80. O time tem alguns destaques. Goleiro Axel, 31 anos. É conhecido como pegador de pênaltis, pessoal. Será que vai precisar? Tem o Betão, zagueiro, 34 anos, não é aquele do Corinthians. Ele fez um gol de bicicleta na conquista do título paraense do ano passado. E prestem atenção no Braga, menino de 22 anos. 8 gols e 3 assistências na temporada. Por incrível que pareça, é o artilheiro da Copa do Brasil com 3 gols. Fez gols contra o Coritiba na primeira fase, na vitória de 3-2. E fez gols na segunda fase, na vitória contra o Tocantins, por 3-0. Jogo 7h30 da noite, São Paulo volta na sequência, chega no início da madrugada aqui no CT da Barra Funda. Bruno e Mari. Depois do clássico contra o Palmeiras, que ele pretende rodar o elenco, e hoje é isso que teremos. E é muito interessante, assim, é claro que
o Águia de Marabá é um time tecnicamente inferior ao São Paulo, elenco, investimento, disputas de competições e tudo mais. E o Zubeldia aproveita também para observar alguns jogadores, porque essa situação de você poder rodar o elenco fica muito difícil você pensando no Campeonato Brasileiro e principalmente na Libertadores. Então a Copa do Brasil, esse jogo que é o primeiro, vai ter um apoio maciço assim da torcida do São Paulo no estádio do Mangueirão, vai ter ontem na chegada do time já tinha assim, parecia que o São Paulo tinha ganhado título, carreata, motos, automóveis buzinando atrás do ônibus, chegada no hotel com jogadores parando ali, Michel Araújo, Galo, todo mundo parando para atender os fãs, os São Paulinos. Tem muito São Paulino aqui em Belém, da região, vem muita gente para cá, para Belém, para poder assistir esse jogo, muito São Paulino da região norte aqui do país. Então, assim, vai ter um apoio maciço e isso facilita para o treinador poder observar. Então, alguns jogadores vão ganhar essa oportunidade, além do Bobadilha, que é o jogador que agora substitui ao Pablo Maia, que vai ficar muito tempo fora, para ganhar ritmo e principalmente ali confiança no meio-campo. A ideia do Zubeldia é essa: é claro, vencer o jogo, sair com um resultado positivo, mas principalmente ganhar essa rodagem e rodar o elenco do São Paulo que ele está testando e observando. Exo Rude pergunta aqui o que esperar desse São Paulo alternativo, entre aspas. Nem precisa pôr aspas, né? É alternativo mesmo. Até porque tem muito jogador no departamento médico, hein? Mais essa zica. O DM do São Paulo é uma discussão sem fim, né? A gente vai precisar de 4 de primeiros assim seguidos para a gente poder debater tudo que acontece no DM. Mas é muito claro que existe um problema de processo ali no Departamento Médico de São Paulo. É a questão dos departamentos se falarem, né? A preparação física, conversar com a fisioterapia, que conversa com o departamento médico, e falta ali um entrosamento, faltam processos. O que o Palmeiras tem de sobra em relação a processos, recuperação de jogadores e lesionados, às vezes o lesionado volta um mês antes no Palmeiras. Então, o Palmeiras hoje está anos-luz na frente e o São Paulo, que já foi referência, hoje tem muitos problemas. O modelo de trabalho do Zubeldia, o grupo de trabalho que ele gosta de dizer que é a comissão técnica, tem trabalhado para aproximar esses departamentos, tem trabalhado para entrosar todo mundo e as pessoas que hoje trabalham em DM, preparação física e fisioterapia, têm elogiado muito assim a tentativa de organizar a casa em relação a esses processos que a comissão técnica do Zubeldia está fazendo. Vamos ver, isso leva tempo, isso não é varinha mágica, isso é uma questão que precisa levar tempo e precisa também ter disposição dos departamentos, dos profissionais. E eu entendo que o Zubeldia pode reaproximar esses São Paulo aí dos processos que hoje a gente vê em outros clubes e que não vê mais no São Paulo. Pochechos, né? Que fala. O Poxa. Beto diz aqui, ó. Hoje tem Cavalheiros dos Ubeldíacos. Muito bom, hein? Vamos São Paulo. E o Orlando Orsini está falando do que o Flamengo ganha e a torcida vai. Se essa torcida Nutella tivesse que torcer para o Corinthians, ia desistir em uma semana. É uma boa pergunta para a gente passar para o Samir, que daqui a pouco vem trazer os bastidores do Corinthians, sobre como seria essa torcida do Flamengo num Itaquerão, hein, Hernan? Agora, temos o campinho já com a escalação de hoje, com os Cavalheiros dos Ubeldíacos? Tem bastante parênteses, né? Tem bastante parênteses. Você vê que existe a possibilidade do Sabino jogar, que seria a estreia. Eu não acredito. Eu acho que o Alan Franco, que está ganhando confiança, deve ganhar mais uma oportunidade de ritmo. Você vê que nas laterais, o Patrick, o Wellington vai ficar um tempinho fora, também teve uma lesão. O Moreira está retornando, para ganhar ritmo de jogo, né? E você tem um campo como o do Mangueirão, que é um campo mais pesado, e aí você tem a temperatura. Por exemplo, ontem quando eu cheguei, saí
no hotel aqui às 6h30, 7h, estava um calor insuportável. 7h30 vai ser o horário do jogo, vai estar muito quente, não vai ter sol, evidente, mas vai estar muito quente, um clima muito úmido. Então, assim, o clima, o campo, tudo isso, para quando você quer dar ritmo ao jogador, é bom. Então, você vê ali, por exemplo, nessa escalação na prévia, tem o Galopo, que vem pedindo oportunidades, o Eric, que é um jogador de velocidade, que também vem pedindo passagem. Ou seja, o Zubeldia aproveitará esse momento de possibilidade para poder observar esses jogadores. E tem também uma coisa muito importante que o torcedor de São Paulo precisa saber, é que nessa análise do Zubeldia vai contar muito para a janela do meio do ano. Então, o Zubeldia não quis falar de reforços quando chegou, porque quer olhar os jogadores, quer saber testar esse elenco. Hoje é bom para quem quer ganhar vaga no time, quem quer ganhar moral com o treinador, hoje é um jogo fundamental. O Wilson Yamauchi, que está sempre aqui com a gente, valeu, Wilson. Pergunta aqui, cadê o Rames? Nem viajou, né? Nem tá aí, né? O Rames é um caso à parte, né? O Rames jogou 10 minutos no clássico contra o Palmeiras, né? No Morumbi, segunda-feira. Na reapresentação, ele reclamou de dores no tendão e aí não viajou. São Paulo decidiu poupar o jogador. Ah, é uma lesão? Não, não é uma lesão, mas ele reclamou de dores e aí vai para o refis, vai para fazer tratamento, para fazer acompanhamento com os profissionais de lá. Então, São Paulo optou, a comissão técnica optou por não trazer ele para cá, para Belém. Tem a viagem longa, tem o desgaste, tem a temperatura que eu falei, o campo. Então, se ele está com dores, né, no tendão, reclamou de dores no tendão, o São Paulo decidiu preservar. O que fica para o torcedor de São Paulo é aquela situação. Será que o Rames Rodrigues vai jogar no São Paulo? A gente debateu várias vezes aqui no De Primeira, o Rames Rodrigues fora do time, o Rames Rodrigues rescindindo o contrato. É uma novela. Se a gente pegar a linha do tempo do Rames desde que ele chegou, dá uma novela. Porque assim, ele chega, não joga com o Dorival porque o time estava azeitado e já sendo campeão da Copa do Brasil. Ok. Ah, mas com uma pré-temporada, com um tempo de preparação física, o Rames vai voar no São Paulo. Só que aí na pré-temporada, o que aconteceu? O Rames pediu para ir embora. O Rames queria rescindir o contrato. São Paulo ainda devia uma grana para ele. Não é uma situação fácil também. São Paulo deve um dinheiro para ele. Não teve a rescisão. Teve o título da Supercopa. Ele não viajou. Pegou mal com o elenco. Pegou mal com todo mundo do grupo. Aí ele vai lá e pede desculpas. Por quê? Porque nesse pedido de rescisão ele não encontra nenhum time. Aí ele volta. Não, agora ele vai ser o cara do time do Carpini. Aí o Carpini deu poucas oportunidades, a torcida começou a reclamar, o Carpini caiu, ele virou titular na Libertadores, porque a Libertadores ele é o protagonista, seria o cara para a vitrine, que é a seleção colombiana, a Copa América está aí, não desempenhou. Chega o Zubeldia e fala para ele, se ele não estiver fisicamente bem, ele não vai ganhar mais minutos. Foi o que o Zubeldia falou depois do clássico contra o Palmeiras. Ou seja, a grande oportunidade dele de jogar uma Copa do Brasil, de jogar 90 minutos, sentiu dores no tendão, não viajou. Então, assim, a situação do Rames é uma situação à parte dentro do São Paulo que muita gente hoje tem até receio de tocar no assunto, porque o Rames é um assunto muito delicado hoje dentro do São Paulo. O jogador não consegue atuar. É o terceiro treinador, ele não consegue jogar. A torcida, eu já sinto um movimento de torcida já do tipo, não vai dar certo mesmo. Então o futuro do Rames hoje no São Paulo está totalmente em xeque. Aqui no nosso chat também, já tem gente falando como o Luiz Guilherme, tchau, Rames, vaza logo. A torcida também já está sem paciência. Que novela, hein, André?